Olá pessoal, hoje é domingo, 1º de setembro de 2024 e aqui estou eu novamente, Passou voando o mês de agosto, estamos entrando em setembro. Estou aqui para a gente conversar um pouco sobre o que vemos para o mês de setembro de oportunidades, de cenário, como devemos nos posicionar, e o que esperar desse mês, tanto de oportunidades como de ameaças. Então vamos lá. E eu comecei esse vídeo aí com uma imagem alusiva à plantação, à agricultura. Por quê? Porque setembro, pessoal, começa a primavera, no dia 22 começa a primavera, e a primavera é a estação do plantio, Então, se a gente for pensar, fazer uma comparação dos investimentos com o agronegócio, também investimentos é tempo, e sempre é tempo, mas principalmente agora que estamos aí próximos às eleições americanas, temos oportunidades, mas também temos ameaças, é tempo de escolher boas sementes, plantá-las, regá-las, acompanhá-las, vê-las crescer e no momento certo, pode ser antes ou pode ser depois, depende do cenário internacional, fazer a colheita, tá? Então é isso, pessoal, é isso. Essa foi o comparativo que eu quis fazer aí entre a entrada da primavera do mês de setembro e os investimentos. Então vamos lá, nós vamos começar, como sempre, pela geopolítica, depois vamos falar um pouco dos indicadores do mês de agosto, E por fim, vamos falar rapidamente aí como nós vemos, como nós enxergamos as melhores maneiras de nos posicionar para esse mês aqui. Vamos lá então? Pois bem, faltam apenas 64 dias para as eleições americanas. O evento mais importante, talvez, para definir como será a geopolítica global para os próximos anos em todos os aspectos. O cenário político e econômico nos Estados Unidos, na Europa, no Oriente Médio, na América do Sul, enfim, em todo o mundo, será um com a reeleição dos democratas e outro bastante diferente, com a possível, ou caso os republicanos venham a vencer em 5 de novembro, Os globalistas, que compõem o grupo das famílias e organizações que detêm grande parte do poder econômico global, parecem querer fazer do conflito na Ucrânia o estopim para uma terceira guerra mundial, e de preferência antes das eleições americanas. Por globalistas, não entendam uma determinada nação ou bandeira. Eles são das mais diversas origens, regiões, crenças e costumes. Como elemento comum, esse seleto grupo tem na manutenção do seu poder a justificativa para determinar os rumos da humanidade. Algumas vezes têm entre si objetivos distintos e outras vezes, como parece ser agora, juntam suas forças para atingir um objetivo comum. Segundo eles, usando uma frase recente de um de seus operadores, você não terá nada e será feliz. Para atingir os seus objetivos, eles se utilizam de órgãos supranacionais como a ONU, a OMS, o Fórum Econômico Mundial, a União Europeia, o G7, a OTAN, e também de outras instâncias onde quer que entendam ser necessário intervir, ignorando inclusive a soberania nacional de diversos países onde atuam. Aqueles que acham que tudo isso não passa de teoria da conspiração, provavelmente não assimilaram nuances dos acontecimentos mais significativos dos últimos 5 anos, seja por falta de tempo, de interesse ou mesmo por terem escolhido uma fonte de informações tendenciosa e sem compromisso com a verdade. Apenas tenham em mente, isso é importante, pessoal, que todas essas questões que nós estamos colocando aqui, que estão imbuídas aí nos aspectos geopolíticos, são de suma importância e devem ser levadas em consideração quando nós definimos as nossas estratégias de investimento, ok? Quanto à situação geopolítica, nós vimos nesse último mês de agosto recrudescimento em 2 dos principais conflitos que existem no momento. Primeiro, na Ucrânia, onde a Ucrânia ultrapassou a fronteira pela primeira vez, com ações militares em território russo, atingindo Moscou. Na mesma direção, e aí eu acho que é complicado, é um fator agravante e perigoso, na mesma semana em que a Ucrânia fez isso, a OTAN eliminou restrições para que a Ucrânia utilize armas de longo alcance contra a Rússia. Ou seja, o que dá a entender é que a OTAN está incentivando, está dando luz verde para que a Ucrânia faça ataques de uma forma mais aprofundada no território russo. No Oriente Médio, por sua vez, depois de ataques de Israel que eliminaram comandantes do Hamas e do Hezbollah no Líbano, o Irã prometeu um contra-ataque sem precedentes, que ainda, de fato, não aconteceu.
E Israel, por sua vez, né, tem executado e vem executando operações frequentes, justificadas como preventivas, para minar o poderio do Irã e seus aliados no prometido revide, né? Vejam que em ambos os conflitos o quadro não é otimista, né? Parece que a coisa está escalando no sentido negativo. Vamos falar um pouquinho de Brasil. Ao longo deste ano, a percepção de aumento dos riscos geopolíticos vem aumentando aqui. No nosso caso, a percepção internacional da insegurança jurídica no nosso país tem disparado, o que impacta negativamente o risco Brasil e certamente, em algum momento, vai resultar em menos investimento estrangeiro por aqui. Em situações como essa, ocorre desvalorização do real frente ao dólar, o que o Banco Central pode combater com intervenções cambiais, como fez na última semana, tá? Mas essa prática perde sua eficácia caso o reequilíbrio institucional não seja restabelecido. Um desequilíbrio persistente e mais duradouro pode ampliar as distorções cambiais a níveis muito maiores, tá? O que, combinado com a contínua leniência do governo no controle das despesas, irá tornar difícil voltarmos aos trilhos. Aqui um exemplo do que eu quero dizer, pessoal. Publicado, isso é o que eu vou falar agora, que foi publicado pela Agência Brasil em 22 de agosto, tá? Então vamos lá. A arrecadação federal cresce 9,55% e chega a um valor recorde de 234 bilhões de reais só no mês de julho. No acumulado do ano, de janeiro a julho, a arrecadação também foi recorde, com um valor de 1,45 trilhões de reais, um aumento de 9,07%. Agora aqui, para contrapor, uma publicação do G1, né, em 30 de agosto, no fim da semana passada, na sexta-feira. Vamos lá. As contas do setor público consolidado apresentaram um déficit primário de 21,3 bilhões em julho. No acumulado dos 7 primeiros meses do ano, o déficit acumulado é de 64,8 bilhões, o pior saldo para este período desde 2020. Para 2024, a meta fiscal fixada pela Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, é de 13,31 bilhões. Porém, há um intervalo de tolerância de 0,25% do PIB para mais ou para menos, considerando as regras aprovadas pelo arcabouço fiscal, o que permite, no final das contas, gente, um resultado negativo nesse ano aqui de até 42 bilhões de reais. Então vamos lá. Se vocês verificarem, né, o recorde nas arrecadações, e com todo esse recorde nas arrecadações, vocês percebem que mesmo assim persiste um déficit recorde, significa que nós arrecadamos muito mais do que o usual, mas provavelmente não, de fato, gastamos muito mais do que o usual. Portanto, com toda aquela arrecadação, temos um déficit recorde da mesma forma, tá? Então veja, se conforme as regras do arcabouço fiscal nós poderíamos ter, tá, sem ferir essa lei, até 42 bilhões de déficit esse ano, e já estamos no final de julho com 64,8 bilhões de déficit, o que é que você pode esperar para 2024? Essa é a grande pergunta que talvez nós já tenhamos a resposta, talvez os números já nos deem essa resposta, né? E nós temos também visto no Boletim Focus do Banco Central, semanalmente, que a expectativa do PIB para 2025 é uma redução de 1,86% em relação a 2024, tá? Isso deveria reduzir a arrecadação dos impostos em 2025, tá? Então, restam ao governo duas alternativas para 2025, né? Aumentar os impostos ou reduzir as despesas. Ou, talvez, uma combinação dessas duas alternativas fosse a mais inteligente, não é? E o que vocês acham que vai acontecer? Vão tentar aumentar os impostos e vão resistir à redução das despesas. Essa é a minha perspectiva, tá? Um grande esforço no aumento de arrecadação, tá? Mas sem dar muita atenção na redução das despesas, tá? Porque na ótica do governo, de fato não seriam despesas, seriam investimentos, tá? E se a conta não está fechando em 2024, imagina se poderia fechar em 2025 uma retração do PIB, tá? Fica aqui essa questão para vocês pensarem a respeito.
Quer dizer, o quadro não é muito legal para nós, não. Agora vamos falar um pouquinho dos Estados Unidos, tá? A dívida interna americana beira os 35 trilhões de dólares nesse momento, tá? Contra um PIB em torno de 28 trilhões. Portanto, nós estamos falando aqui de uma dívida em torno de 125% do PIB nos Estados Unidos. Essa dívida é prevista crescer 3 trilhões de dólares por ano até 2034, num ritmo muito maior que o crescimento do PIB, tá? Que surpreendeu positivamente agora no fechamento do segundo trimestre, com um crescimento anualizado de 2,8%, mas insuficiente, né, para fazer frente à expectativa de aumento da dívida de 3 trilhões por ano. O que piora essa situação é a não renovação, agora no final de julho, pela Arábia Saudita, do acordo de petrodólares que existe com os Estados Unidos há 50 anos, tá? Então ele foi assinado há 50 anos, né? Vem sendo renovado anualmente, e essa é a primeira vez que a Arábia Saudita se recusou a renová-lo, né? Esse acordo dos petrodólares estabelecia que todo o petróleo excedente que a Arábia Saudita produzisse e produza, né, que não fosse comprado pelos Estados Unidos, poderia ser vendido a outras nações, tá? Porém, sempre em dólares americanos. E esses dólares dessas vendas deveriam ser trocados, então, por títulos públicos americanos. Ou seja, nos últimos 50 anos, este acordo fortaleceu o dólar americano e garantiu demanda pela moeda, né? E, ao mesmo tempo, financiou boa parte da dívida americana com a obrigação da Arábia Saudita em adquirir os tais títulos públicos americanos. Isso deixa de ser verdade, então, desde o 1º de agosto, com a não renovação desse contrato. A Arábia Saudita se recusou a renová-lo, né? Ao mesmo tempo em que mais de 100 países, né, incluindo os BRICS, estão finalizando um tratado de comércio internacional para pagamento sem a utilização do dólar das transações internacionais. A secretária do Tesouro americano, a Janet Yellen, disse no Congresso americano recentemente que esta é uma preocupação de curto prazo para os Estados Unidos, tá? Ao contrário do que ela havia dito no ano passado, que ela não via nem a médio prazo isso como uma ameaça. Parece que essa postura da Arábia Saudita foi inesperada e impactou bastante essa questão do equilíbrio fiscal americano. Do lado positivo nos Estados Unidos, porque nem só de más notícias nós estamos falando, né? Do lado positivo, há um consenso sim agora, praticamente absoluto, de que o Fed deve iniciar a redução dos juros americanos agora na próxima reunião de setembro. O que não está claro é se será uma redução de 0,5%, como os dados mais negativos de emprego sugeriam em julho, né? Ou de apenas 0,25%, como sugerem os dados mais recentes. O fato é que o início da redução dos juros deve ocorrer sim, o que tem gerado, por um lado, otimismo no mercado acionário brasileiro e europeu, e, por outro lado, um temor de início de recessão no mercado americano, que costuma ocorrer, historicamente, lá em ciclos de baixa de juros. E vamos falar um pouco também dos indicadores, vamos ver como eles fecharam no mês de agosto e o acumulado de 2024. Vamos dar uma olhada juntos, então? Pois bem, vejam que em agosto a nossa bolsa foi a campeã, hein? O Bovespa subiu 6,54%. Depois o S&P com 2,28%, a Nasdaq 1,09%, a Europa, o índice principal da Europa 1,75%, China na contramão, né? Negativo, quase 0 a 0, mas um pouquinho negativo em agosto. Japão, olha só, o Japão que tanto fez barulho lá com relação à desvalorização do ien o mês passado, no início, aliás, no final de julho, né? Ela ainda fechou agosto com 1,17%. E se você for ver acumulado, o Ibovespa e China, né, estão ali, ó, o Brasil em 2024 1,36, China 1,75, ambos sofrendo muito, a China pela recessão, pela recessão lá na China mesmo, e o Brasil, né, devolveu quase todo aquele ganho que teve em novembro e dezembro da Bolsa de Valores. Por sua vez, S&P acumulado no ano 18,4%, Nasdaq 16,3%, e o Japão, gente, 18,3%, né? O dólar caiu um pouquinho no mês de agosto, 0,83%, mas veja o dólar em 2024 até o fechamento de julho, 15,71%.
O ouro nem se fala, o ouro subiu 2,09 em agosto, subiu 21 praticamente em 2024, né? E o ouro em reais, veja, se você tivesse comprado aqui um ETF de ouro como o Gold 11, por exemplo, você teria só ganho somente 1,24% em agosto, mas em 2024 você teria ganho 40%. Você ganhou a apreciação do ouro mais a variação cambial do dólar. E falando nisso, veja só a nossa Bovespa quando a gente acompanha a valorização dela em dólar. No mês de agosto, como o dólar flutuou muito pouco, foi menos 0,83% aqui, ela subiu 6,92, né, em dólar em agosto, muito parecido com o que ela subiu em reais lá em cima, 6,34. Mas quando você leva em consideração a desvalorização do real frente ao dólar ao longo desse ano de 2024, aquela Bovespa aqui ficou quase no 0 a 0, com 1,36 positivo no ano, em dólar a nossa bolsa esse ano caiu 12,66%. E já que nós estamos falando do nosso Bovespa em dólar, vejam só isso daqui. Isso é muito importante e muito interessante. A máxima histórica de Bovespa em dólar foi no dia 30 de maio de 2008, né, quando o Ibovespa fechou valendo 44.631 pontos. Se nós formos comparar isso com o fechamento do Ibovespa, por exemplo, em 30 de junho deste ano aqui, também em dólar, nós vemos que o Ibovespa fechou em junho de 2024, valendo 24.138 pontos em dólares. Portanto, nesses 16 anos, né, desde a máxima histórica do Ibovespa em dólar até o fechamento de junho, veja que o nosso Ibovespa caiu praticamente 46%. Né? Então fica muito difícil você defender, né, que investir no Brasil, no Ibovespa ou qualquer outro produto é mais eficiente, mais eficaz do que investir nos Estados Unidos. Nós temos lá um mercado extremamente desenvolvido, uma economia pujante, existe liberdade de empreendedorismo, se valoriza muito lá, erros até que você chegue aos seus acertos e prospere, né? Então não há como defender em concentrar investimentos no Brasil, nós temos que diversificar. E o melhor mercado, mais eficiente, mais pujante é o mercado americano. Se você tivesse investido nos Estados Unidos, nesses mesmos 16 anos, eu acho que a bolsa subiu mais de 250% em dólar. Veja o capital que você teria nesse momento. Nem que você tivesse investido uma pequena porção do seu capital naquela época nos Estados Unidos e deixado lá, você teria batido qualquer possível investimento que você fizesse aqui. Aqui dados de inflação nos últimos 12 meses, né? Brasil fechou com 4,5% de inflação em 12 meses agora no final de agosto. E é interessante que a nossa meta é 3 mais ou menos 1,5, né? Então estamos no limite superior, né? 3 mais 1,5, 4,5. Estados Unidos com inflação em 12 meses 2,9 contra uma meta de 2. Europa fechou também o último mês com 2,60% de inflação em 12 meses com uma meta de 2. China fechou com 0,5% de inflação, uma meta de 3. Veja como está deprimida a economia chinesa, né? Ela praticamente não está nem gerando inflação, está praticamente se arrastando lá. E o Japão, gente, fechou inflação de 2,8% em 12 meses, com meta de 2%. Então veja que Estados Unidos, Europa e Japão muito similares, tanto na questão da inflação nos últimos 12 meses, como a meta de 2% ao ano. Veja que nós parecemos ser, na verdade, dentre todos esses daqui, o que temos mais dificuldade para trazer a inflação um pouco para baixo disso. O pior é que a nossa inflação está com uma tendência de alta, enquanto as outras regiões todas estão com uma tendência de baixa. Bom, com relação ao nosso posicionamento, né, ponderando as questões geopolíticas que nós vimos, tá, e as expectativas que existem aqui e econômica também. A nossa renda variável, pessoal, deverá se beneficiar desse movimento, pelo menos no início, tá? Conforme inicia-se a queda de juros nos Estados Unidos, deve ser bastante positivo para a nossa bolsa. Lembrem-se que, quando havia expectativa lá, no final de outubro, de que os Estados Unidos iriam iniciar as reduções de juros em janeiro, novembro e dezembro as nossas bolsas dispararam, né? Então, nós vamos ter provavelmente um quadro similar agora. Início de redução dos juros em setembro, a bolsa deve andar bem em setembro, em outubro, assim esperamos, né? Porém, é provável que quanto mais perto nós estivermos das eleições americanas, haverá mais volatilidade, né, e aversão ao risco, né, com possível correções nos índices americanos, o que deve sim, há uma grande probabilidade que isso impacte a performance da nossa bolsa aqui no Brasil também.
Então é importante, muito importante, nós monitorarmos com frequência, né, os dados para tentar identificar sinais de quando esse fenômeno está próximo, né, para adequarmos os portfólios para perfis mais neutros. Com relação ao dólar, toda vez que os juros americanos caem, o dólar tende a se desvalorizar, tá? Principalmente em relação às moedas de países emergentes como o Brasil. Então, pode ser que o dólar se desvalorize um pouco? Até pode. Porém, eu tenho aqui um ponto que para mim é crucial, né? Nós estamos passando por uma situação bastante complicada no Brasil, tanto em relação às questões fiscais, como eu falei agora há pouco, os números, mas também, né, um absurdo, vamos dizer assim, uma absurda perda de confiabilidade nas instituições brasileiras. Nós já tínhamos uma situação bastante delicada com relação ao executivo. Vamos lá, pessoal. Vocês conhecem algum ministro do atual governo, ministro técnico, realmente que entende a área que ele está tocando? Não existe nenhum técnico. Vocês sentem vontade do executivo, né, do governo, em melhorar a situação do país? Vocês veem alguma ação de fato, alguma coisa palpável, alguma coisa que eles estão executando, que eles possam dizer, olha, aqui o caminho, estamos fazendo alguma coisa? Ninguém consegue ver também, né? Por outro lado, se você for olhar para o legislativo praticamente se vendeu, né? Se vendeu ao executivo para aprovar uma série de medidas aí de aumento de impostos e tudo mais, de forma que a gente não vê no legislativo uma força combativa que possa equilibrar, vamos dizer assim, alguns abusos e algumas ideias contraproducentes por parte vamos dizer assim, do governo. E se nós pudéssemos contar, né, com um terceiro poder, que seria o judiciário, vamos dizer assim, para compensar essas disfunções, seria ótimo. Mas o que nós vemos também no judiciário, até vamos direto ao ponto aqui, né? Recentemente o presidente do STF mencionou que o judiciário deixou de ser um órgão técnico para ser um órgão um pouco mais político. Eu não vejo nessa afirmação nada de bom, né? Porque a questão política devia ficar lá para o pessoal do legislativo, para o pessoal do executivo, né? Quem tem que fazer política para fazer com que seu ponto de vista prevaleça, para poder ser negociado e tocar a bola para frente. Judiciário não pode ser político, judiciário tem que ser técnico, né? Eles cansam de dizer que processo não tem capa, né? Que processo é analisado de forma imparcial. E quando você ouve um negócio desse de que o judiciário é menos técnico e mais político, e que a pessoa fala isso como se isso fosse bom, é extremamente preocupante. Então, eu acho que nós temos um cenário bastante complicado que, para voltar ao dólar, foi aí que eu comecei a conversa, me deixa uma dúvida muito grande se nós teremos, vamos dizer assim, alguma firmeza institucional ou alguma robustez econômica e política que justifique valorizar a nossa moeda frente ao dólar. Eu não acredito nisso. Como saiu no último Boletim Focus, eu também não acredito num dólar a 5,30 no final desse ano. Eu acho que está mais para 5,50 para cima, tá? Mas é apenas uma percepção minha, né? Do que eu analiso, do que eu vejo, parece mais provável que o dólar continue entre 5,50 daí para mais, né? E se as coisas piorarem muito no âmbito fiscal, isso pode facilmente escalar aí 5,70, 5,80 e daí para cima, como já tivemos risco esse ano, tá? Então é isso. Com relação ao ouro, eu sempre estou falando do ouro ultimamente. O ouro é um ativo e toda vez que o dólar se desvaloriza, toda vez que há uma queda das curvas de juros futuros americanas, ele se valoriza, né? Então, seja por uma eventual perda de força do dólar, por um desaquecimento da economia, corre-se para o seguro, que é o ouro. Você vê também, por questões geopolíticas, uma série de nações aí, mundo afora, buscando refúgio no ouro, comprando ouro como se não houvesse amanhã. Então, eu acho que essa busca pelo ouro físico, né, por estocar ouro, para ter um ativo subjacente de valor material e não somente de fidúcia como é o papel moeda, eu acho que o ouro tende a se valorizar. Se não se valorizar muito, também não deve ficar muito abaixo do preço atual, tá? Então eu acho que o ouro é sim
um ativo importante, e eu acho que todo investidor deveria ter um pouco de dólar e um pouco de ouro na sua carteira, tá? São ativos superiores, são ativos de valor, e mesmo que o dólar venha a perder valor, desculpe, eu não vejo o real ficando melhor, mais forte que o dólar, porque isso seria, vamos dizer assim, um reflexo de que a nossa economia vai melhor do que a americana, que os nossos fundamentos são melhores. Eu não acredito nisso, não a curto nem a médio prazo. O futuro eu não sei, a Deus pertence, né? É isso. Então vamos lá. Como eu tenho dito já há alguns meses, uma alocação com parte em dólar visto os riscos domésticos, né? E também em ouro, né? Visto os riscos globais, tanto em função dos possíveis conflitos como eventual recessão americana, tem que ser considerado, tá? Além disso, na nossa carteira, nós devemos manter predominância em renda fixa, pós-fixada, e isso porque a Selic continua muito alta, né? E porque as incertezas domésticas podem causar flutuações nas curvas de juros que podem afetar os investimentos em renda fixa indexados à inflação ou pré-fixados, tá? É claro que para quem vai carregá-los até o vencimento, dependendo do ponto de entrada, se pegou uma boa taxa, se PCA mais 6,4, mais 6,5, ótimo. Feche os olhos, não olhe para a marcação a mercado e não toque nisso até um bom momento para você vender ou até o vencimento, né? Agora, para quem precisa de recursos a prazo menor, deve permanecer na renda fixa pós-fixada, tá? Renda variável, pessoal, ter sim, mas em menor nível, com ativos de empresas antifrágeis, como eletricidade, saneamento, telefonia, financeiras principalmente, né? E empresas com bom histórico, sem dívidas, bons dividendos, de forma regularmente pagos, tá? Importante, pessoal, eu sempre falo isso, mas talvez seja mais importante ainda do que mais importante agora, com todas essas fragilidades domésticas que nós estamos vendo. Tenha uma parte da sua carteira dolarizada e, de preferência, até lá fora. Abram conta no banco lá fora, numa corretora, transfiram valores e invistam um pouco por lá. Isso é importante para se proteger moeda forte e para se proteger também fora da jurisdição brasileira, tá? Como eu disse, a gente não sabe se vai haver de um dia para o outro aí um aumento de IOF, a gente não sabe se... Eu acredito que não, tá? Essa relação de alguma medida que possa confiscar valores de investimento, eu não acredito nisso, tá? Mas mais pela fragilidade da nossa moeda e da nossa economia, tenha um pouco lá fora, fique um pouco de recursos lá fora. Hoje em dia isso é muito fácil, é fácil abrir uma conta, é muito fácil, muito rápido transferir recursos e aplicar, mesmo em renda fixa lá, na Selic americana, que é um título de curto prazo, lá um produto de baixíssimo risco, que pode render aí, mesmo que caia os juros aí 3,5%, 4% ao ano em dólar, um baixíssimo risco, tá? Isso é muito importante. E aqui temos, como fizemos no mês passado, apenas uma tabela referencial mostrando, vamos dizer assim, um posicionamento referencial das classes de investimento relacionadas com o seu perfil de investidor. Então, quanto mais conservador, mais renda fixa pós você tem, né? Conforme você vai indo para o caminho de ser mais arrojado, você tem menos renda fixa pós e começa a surgir um pouco de renda fixa pré/inflação. Da mesma forma, o conservador tem menos renda variável e o arrojado tem mais, né? Multimercado, estamos fora disso e vamos ficar por um bom tempo, tá? O dólar, né? O conservador já tem dólar e ouro aqui, pelo menos assim como um referencial. O intermediário tem um pouco mais, né? E o arrojado, além de ter dólar e ouro, ele tem um pouco também de alternativos, né? O Bitcoin é o clássico disso aqui, né? De forma que isso aqui é apenas um referencial, nunca esquecendo que cada cliente é único com suas necessidades e características e assim tem que ser considerado na montagem de um portfólio, tá bom, pessoal? Nunca esquecendo disso. Então é isso, pessoal, né? Aqui termina o nosso vídeo do mês de setembro. Eu acho que é um mês que promete, né? Nós temos que ter muita atenção porque, como nós dissemos aí, tem muita volatilidade, né? O mercado vai chegando perto de novembro aí, começa a ficar mais a risco. Mas eu acho que será um bom mês, temos boas oportunidades aí e o importante é monitorar continuamente, né, e adequar a carteira de cada um de vocês da forma que ela deve ser para cada um de vocês. Sem uma receita de bolo, né, mas sim com muito cuidado, muito pé no chão, né, muita lucidez
e de forma a atender os seus objetivos com o menor risco possível. Estou ficando por aqui e caso vocês queiram tirar qualquer dúvida, fazer algum comentário, por favor, entre em contato comigo. Um grande abraço e que venha setembro!